Boa noite, o Jornal Sport News vai começar de hoje falando de Santos 2, Corinthians 0. Vamos lá, atuações do Santos. Vanderlei, como de costume, o goleiro fez grandes defesas para manter a invencibilidade da defesa do Santos. Foram pelo menos 3, e a melhor delas em chute de Romero na entrada da área. Bruno Henrique, o lateral direito Fagner terá pesadelos com o atacante que ganhou quase todas as jogadas e foi arma importante do Santos pelos lados do campo. Pouca criatividade para se desvencilhar da marcação adversária e dificuldade na hora de propor o jogo quando o placar estava adverso. Basicamente foi isso que ajudou muito o Corinthians perder ontem na Vila, né? A proposta de jogo clássica do Corinthians voltou a aparecer. Time bem compactado, fechado atrás, à espera de investidas do adversário. No erro do outro, o contragolpe. Na prática, porém, se não fosse Cássio, o time teria ido para o vestiário em desvantagem no placar, graças a 2 defesas dele em finalizações de Ricardo Oliveira. O Timão segurou o empate sem gols. Acuado, o líder do Brasileirão enfrentou dificuldades para contra-atacar. Na verdade, o Corinthians teve apenas um chute de média potência, né? Não foi nada no primeiro tempo, né? Não jogou nada o time do Corinthians. Foi um jogo equilibrado porque o Corinthians não deixou o Santos ficar tanto com a bola, né? Mas o Santos foi mais pra cima, foi mais presente no ataque no primeiro tempo. Foi equilibrado porque a posse de bola foi quase 50-50, 51-49, né? O Santos finalizou 6 vezes mais que o Corinthians no primeiro tempo, né? O Santos teve mais passes certos, né? Então o Santos jogou melhor. Mas o Corinthians não deixou de ter a bola, né? Isso mostra como o Corinthians foi incompetente, né? A história do Corinthians no Clássico poderia ter sido diferente se Vanderlei não defendesse uma finalização do Romero, logo aos 5 minutos. Isso porque, depois do gol de Lucas Lima aos 12 minutos, o Corinthians precisou abandonar suas características, ir para cima do oponente e deixou espaços. O contra-ataque então virou a arma para o Santos, que até aproveitou o primeiro, aos 15, mas Ricardo Oliveira estava impedido. O gol do camisa 9 foi corretamente anulado. Ao propor do jogo, porém, o Corinthians falhou. Faltou principalmente Rodriguinho participar, cabia a Jadson Solitário armar o time e Jô preso entre os zagueiros santistas, conseguindo no máximo fazer o pivô para a chegada dos meio-campistas. A pá de cal veio logo nos acréscimos em outro contragolpe santistas, com apenas Balbuena e Pablo no campo de defesa. O Corinthians viu o Santos matar a partida. O Santos terminou com 14-13 finalizações, né? Terminou com tendo menos bolas alçadas do que o Corinthians, né? Mas também mais passes certos do Corinthians, né? Mas também teve mais passes errados. Então as estatísticas também, a posse de bola, penderam a maioria pro lado do Corinthians. Mas o resultado, como você viu, não foi esse. Aí vem o Jô depois da partida e fala o seguinte: olha, nós estamos tranquilos, ainda temos 7 pontos, é uma vantagem confortável. Olha, eu acredito que o corintiano possa estar feliz, triste, enigmático, elétrico, só não tranquilo. Perder um clássico é normal. Mas o Corinthians perdeu de uma maneira que eu não tinha visto. O Corinthians perdeu sem reação. Qual foi a chance depois da do Romero que o Corinthians teve para dizer assim: a chance, quase que era gol? Nenhuma, né? Teve essas defesas do Vanderlei. O Santos foi muito mais presente. O Santos jogou para ganhar. Corinthians, não. Corinthians jogou para perder. Tem que ficar preocupado? Não. O Corinthians tá oscilando. Mas não venha me dizer com essas conversas de meia boca de que estamos tranquilo vocês não estão. A tabela dá 7 pontos a vocês, dá 7 pontos a vocês. O Santos entrou na briga porque não adianta. O Grêmio é muito incompetente, não adianta. Então, tranquilo, vocês não estão. Isso eu tenho certeza. Mas quem não está tranquilo, e esse eu tenho certeza que não dorme, é Dorival.
Dorival não dorme. Uma coisa que eu não entendo é ele falou que o time do São Paulo está evoluindo, está em evolução. As coisas não mostram a evolução. Que evolução, hein? Pô, é fantástico o que o Dorival fala, pô. Dá até risada. O São Paulo está em evolução. Só se for em evolução de devolução. Tá devolvendo pontos ao adversário. Pelo amor de Deus, essa defesa do São Paulo é uma piada. Até o Ibis tem melhores jogadores da defesa. É uma piada essa defesa do São Paulo. Pelo amor de Deus. São Paulo é aquele time. A torcida tá lá. A torcida comemora. Torcida feliz. 2-0. Vamos ganhar. Tá 2-0. Vamos sair do pé da lama. Lá. Aí o time do São Paulo não aguenta. Porque não é possível. O Hernanes fez gol. Hernanes, mais uma vez, sobrou em relação aos companheiros. Todo jogo o Hernanes faz gol. É impressionante, né? Não dá. Mas a defesa do São Paulo não ajuda. A defesa do São Paulo é muito ruim, né? A defesa do São Paulo é muito ruim. A Jusilei foi expulso. O time desaba. Como é que é isso? Como é que é isso, né? Porque o Jusilei, ele foi expulso, mas eu não entendo como o time do São Paulo ficou por causa do Jusilei. Porque ele teve atuação ruim, cometeu pênalti ao levar mão na bola e acabou expulso. Sabe o que eu digo? É impressionante. Como é que o time do São Paulo desaba porque o Jusilei saiu? Se o Jusilei não jogou absolutamente nada hoje, eu tô dizendo hoje, não tô dizendo as outras atuações. E o Dorival vem e fala: eu vi evolução. Não, vamos ver o que ele disse? No aspecto defensivo, tivemos algumas correções. Mesmo assim, sofremos alguns gols que têm desequilibrado nossa possibilidade de reação. Primeiramente, São Paulo não tem possibilidade de reação. Sabe por quê? Porque o São Paulo faz gol e leva. São Paulo nunca leva gol e faz. Só naquele jogo contra o Cruzeiro e no Botafogo. Fala as únicas partidas, né? É questão de corrigir aspectos importantes que não estarem vulneráveis em momentos da partida. Você não pode sofrer tanto assim. Tem acontecido um fato que todo momento que tomamos um gol, vem logo sequência o segundo e se acaba desarticulando qualquer situação. Porque o time é incompetente. Pronto. Aí a situação do São Paulo, sabe qual é? Situação bem interessante. São Paulo é 19º colocado, afundado, depende para sair da zona do Chapecoense, Vitória e Bahia. Parabéns, São Paulo, é fantástico. A campanha do São Paulo realmente é uma evolução frequente, como o Dorival vive dizendo aí. Nossa, evolução, que evolução. Do Rogério Ceni saímos de 17º colocado para 19º colocado. Bela evolução no time do São Paulo. Mas agora vamos falar do Palmeiras. Aquele pênalti no início foi pênalti. Foi pênalti, o Palmeiras realmente foi prejudicado. Mas não adianta você querer pênalti se os seus batedores são péssimos. O Daverson batendo pênalti é uma piada, Deus me livre. Mas vamos lá, quem foi bem? Praz e Vitor. Os dois goleiros são os responsáveis pelo empate de 1-1, especialmente pelas defesas de pênalti. Praz parou Fred quando o placar ainda se encontrava zerado e Vitor impediu o Palmeiras de assumir a liderança na segunda etapa. Quem foi mal? Fred e Luan. Além de Fred, que pouco incomodou a defesa e ainda dispersou um pênalti, né? O Luan teve um atalho para se esquecer. Eu nunca vi um jogo pro Luan se lembrar, né? O lance que simboliza o dia ruim ocorreu no pênalti convertido por Fábio Santos. O camisa 13 da equipe alviverde segurou Leonardo Silva desde o início da jogada. Uma falta para a área e acabou sendo expulso de maneira boba. E o Egídio, foi blindado pelo Cuca, se destacou no treinamento, né? Aí o camisa 6 chegou atrasado na disputa de bola e derrubou o Alex Silva dentro da área. Pênalti infantil. Fantástico. E o Fred se encontra um momento ruim, hein? Pelo amor de Deus. E esse Voarden adora pênalti. Fernando Praz defendeu o pênalti do Fred. Aí, passado o susto, e os paulistas reclamaram um pênalti ignorado, o Palmeiras mostrou eficiência. Gol do Daverson, nossa. A arbitragem vira protagonista. A vantagem palmeirense, entretanto, durou pouco e a irritação cresceu ainda mais. Voaden viu o pênalti de Luan e Leonardo Silva. O palmeirense puxou a camisa do atleticano dentro da área. Mas com infração, o árbitro expulsou o defensor palmeirense, desmontando o plano inicial de Cuca. Aí o Fábio Santos foi lá e converteu, né? Vamos lá. Aí teve o pênalti pro Palmeiras. O Daverson, vai lá, ele tem moral. O Cuca disse, ele quer se redimir da Libertadores. Vai lá, Daverson. Correu.
bateu, fantástico, perdeu o pênalti. Mas o Palmeiras não foi mal o resultado não foi ruim. Principalmente por ele não ter alguns jogadores. Mas isso não faz o resultado também ser comemorado. Poderia ter sido melhor, né? Arbitrando Pedro Warden, auxiliado por José Eduardo Caos e Maurício Coelho Silva Pena. Tchau, Brasil. Boa noite. Mais notícias no Opinião e no Minuto.